Olá, tudo bem com você? Sou eu, Douglas Baruch, por aqui, né? Já estava com saudade de vocês. Lembrando que agora estamos falando a respeito de protocolo Daniel. E lembrando também que a maior parte do protocolo Daniel vai acontecer lá no Instagram. Então, se você não está inscrito lá no Instagram, vá lá, @douglas.baruch. Lá vamos estar falando a respeito das áreas, vamos estar falando lá, tem caixinha de pergunta nos stories, no feed tem lá tarefas para serem feitas. Vamos começar a fazer live daqui a alguns dias. Enfim, lá tudo vai acontecer sobre o protocolo Daniel. O pesado está lá. Aqui no YouTube vamos postar algumas coisas já a respeito do livro bíblico de Daniel. Isso. Aqui, eu olho para cá, quando você vê eu olhando para cá, porque eu estou vendo a tela do celular ali, tá? Mas aqui eu vou sempre estar falando a respeito dos princípios bíblicos, que a Bíblia diz a respeito de Daniel. Os pormenores, né? Quando foi escrito, por quem, em que língua, por que ele serve para os dias atuais, os princípios deixados em provérbios usados aqui, isso tudo é lá no Instagram, @douglas.baruch. Mas você que está aqui no YouTube, vamos fazer uma pequena leitura aí para não perder o hábito, né? Uma pequena leitura do livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1, alguns versículos apenas. Daniel, capítulo 1 diz: Era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Jeoaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra de Babilônia, a antiga Sinear. Então, só para você se situar aqui, Jerusalém, né, o povo de Deus, na época, né, os descendentes lá de Israel, eles estavam, foi decretado guerra contra eles, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E esse rei invadiu a Babilônia. E aí talvez você, se você conhece a história, já sabe, mas talvez você não conhece, fala assim, poxa, mas e Deus? Por que Deus permitiu isso? E se você for ver nas histórias dos reis, você vai ver que o rei Joaquim e muitos outros reis de Judá, eles não fizeram o que agradavam a Deus. Então, por não fazerem o que agradavam a Deus, eles perderam a guerra. E disso nós podemos já pegar um princípio. Né? Por isso que eu sempre falei, em relação a regras, nós podemos readequar, mas princípios não. Nós vemos que o povo de Deus perdeu a guerra porque fez o que desagradava a Deus. E aí eu já pergunto para você, você tem feito o que agrada a Deus? Você tem feito o que agrada ou o que desagrada? E isso não vem a conhecimento bíblico, porque nós temos consciência do que é certo ou errado, do que é bem ou mal. Nós sabemos quando estamos fazendo algo que é correto ou algo que não é correto. Você sabe disso. Continuando. O rei ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis, de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de liderança no governo, gente de elite. Eles ensinassem a língua e a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor e o mais fino vinho. Depois de 3 anos de treinamento, eles assumiriam cargos na corte do rei. Você viu os predicados aqui, o que o rei queria? Pessoas saudáveis, boa aparência, inteligentes, gente de elite. Eles queriam só os melhores. E assim começa a ser feita uma seleção natural, né? Toda vez que, quando você jogava futebol, se você era bom, você era escolhido primeiro. Se você era ruimzinho, tipo eu, assim, você ia ser deixado pro final, sabe? Não, eu quero fulano, não, eu quero fulano. E você foi deixado pro final, porque você não era muito legal. E assim foi feito lá. Eles escolheram pessoas de elite. Mas veja o que acontece. Mesmo sendo inteligentes, de boa aparência, tendo status, eles foram levados como prisioneiros. Sabe o que mais um princípio nós podemos extrair aqui? Que tudo sucede para todo mundo. Você pode ser inteligente, ser bem apresentável, ser saudável e de repente cair em algum problema. Nós temos hoje, infelizmente, casos relacionados à Covid-19.
E a princípio acreditava-se que ela seria como uma seleção natural, ó, que ele já tivesse comorbidade, os gordos, né, tipo eu, com problemas de saúde, esses morreriam. Já os de perfis de atleta, pessoas saudáveis, não morreriam. Mas infelizmente a Covid-19 tem aí atingido e muitas pessoas saudáveis também têm morrido com esse vírus maldito. Por enquanto, eu creio em nome de Jesus, logo isso vai cessar. Mas hoje, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, em junho de 2021, é uma realidade. Então, a Bíblia vai nos dizer também que, independente da sua posição social, independente da sua condição financeira, independente do sua aparência, as coisas más podem acontecer, como também as coisas boas, tá? Tem os dois lados disso, porque isso independe de como você é, para te lembrar que o que você vive hoje é uma fase. Seja boa ou seja ruim, você não é o que você vive hoje. Você é muito mais do que isso. Hoje você está passando apenas uma fase. E ele continua dizendo: 4 homens de Judá, Daniel, que é o principal aqui da nossa história, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. O chefe do pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abednego, que é a história famosa depois que nós vamos falar também a respeito da fornalha ardente, que é de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram nomes que deram para eles lá. Antes disso eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias, são os nomes originais. E nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos continuar falando aqui, mas vamos só ler aí, para você que quer marcar aí, lemos até o versículo 7, né? Daniel, capítulo 1, do 1 ao 7, foi o que nós lemos aqui. E veja só, Daniel, que se enquadrava nessa questão de ter boa aparência, ser saudável, ser inteligente, de boa posição, ele foi feito prisioneiro. Feito prisioneiro, ele teve lá então que se adequar a uma nova situação, ele não tinha mais liberdade, a um povo com uma língua diferente, costumes diferentes, ele teve que se adequar. E de repente você foi pego de surpresa com uma situação. Você era empregado, você tinha uma renda, você tinha estabilidade, acreditava que tinha estabilidade, de repente tudo isso mudou, você perdeu o serviço. De repente você não tem condições agora nem de sustentar a sua casa, está vivendo com a ajuda de alguém, tá? De repente foi um relacionamento que você confiava muito na pessoa e foi traído. De repente você teve um problema na tua família, de repente você teve um problema de saúde que não era inesperado, e você se viu sem chão. O que nós vamos falar lá em Protocolo Daniel? Como lidar com situações inesperadas. Ninguém espera que vai surgir uma guerra. Ninguém esperava essa pandemia. Ninguém espera muitas coisas que acontecem. Mas nós temos que ter inteligência emocional, que é o foco principal do Protocolo Daniel, na realidade. Nós temos que ter inteligência emocional para aprendermos a lidar com as situações. No decorrer dos dias, nós vamos continuar falando aqui dos princípios bíblicos de Daniel, mas lá no Instagram, volto a repetir, em Protocolo Daniel, vamos estar falando a respeito das áreas que isso atinge. Porque você ter um posicionamento cristão, você ter uma espiritualidade mais apurada, ter fé, é uma bênção e é algo que muda a vida de qualquer um. Mas nós também temos que saber lidar aqui no nosso dia a dia. Por isso eu convido você lá no Instagram, @douglas.baruch, acesse lá, vamos começar o Protocolo Daniel junto. E aqui eu digo o que eu já mencionei lá. Primeiro ponto importante, pega aí um caderno, eu separei um caderno, né? Achei até uma capa bonita aqui, né? Com um carro aqui azul. Separa um caderno, qualquer tipo de caderno, alguma coisa para você fazer anotação. Se você já é mais tecnológico, pega aí no celular mesmo, bloco de nota, mas é o que você vai conseguir acessar facilmente. Só um caderno que você vai conseguir. E coloque nesse caderno tudo aquilo que você considera um problema hoje na sua vida. Tudo, em qualquer área. Depois nós vamos fazer uma dinâmica com isso. Mas coloque tudo que você tiver. Daniel, ele se vê aqui de frente a um problema que ele não consegue mudar. Ele é um prisioneiro. Independente se for ter comida boa ou não, se for ser tratado bem, ele é um prisioneiro. Então o que ele faz agora? Ele para e começa a analisar quais são os problemas em ele ser um prisioneiro.
E agora, como está a sua situação? Você tem sido prisioneiro de algo? De um vício? De um problema? De uma doença? Qual tem sido a tua prisão? Qual tem sido o teu problema? Cate um caderno e coloque. Desde coisas simples. Olha, eu tenho aqui uma unha encravada. Ó, tô com cárie no dente. Tá? Pode ser lá, tô acima do peso. Olha, pode ser algo mais sério. Estou com uma doença que os médicos dizem que é incurável. Estou com uma doença que não descobriram. Ó, briguei, estou sem falar com meus pais. Estou sem falar com um amigo que era amigo, agora já não é mais. Enfim, qualquer problema em qualquer área. Estou sem dinheiro, estou desempregado, estou devendo. Qualquer coisa. Coloque aí. Pode ser, de repente, coisas que você acha que as pessoas vão achar que é fútil. Mas para você não vai falar, estou sem roupa para mim sair. Estou sem sapato. De repente você tem um monte. Você vai, que os outros. Não, não é o que os outros vão pensar. Isso é uma anotação para você. Anote e depois nós vamos continuar. Se você for lá no protocolo do Daniel, você vai acompanhar mais próximo. Mas aqui também eu vou dando alguns toques. Mas primeira coisa, identifique tudo aquilo que é considerado um problema no seu ponto de vista. Talvez outras pessoas não consideram, mas se você considera, coloque isso. O primeiro passo é identificar. Ok? Vamos continuar por aqui. Te convido para você ir lá no Instagram para ficar mais próximo do que estamos fazendo. Tem caixinha de perguntas lá também. Enfim, eu te peço, vá lá. E você, se puder continuar, faça a leitura aí todo do livro de Daniel. Tire um minutinho, leia, medite e aplique na sua vida. Você pode ter certeza, vai ser algo transformador. O protocolo Daniel está só começando. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te dê paz, saúde, prosperidade, não só a você, mas todos da sua casa, da sua família, do seu arredor, que Ele te dê sabedoria. Em nome de Jesus, paz seja contigo.